Quem olha para Amanda não imagina o tamanho da cicatriz que carrega. Com um pai cuidadoso e uma mãe amorosa, como suportar a dor de uma tragédia que não foi anunciada? Na minha infância, nada me faltou. Eu lembro da época que ele ia me deixar na escola. Ele sempre foi presente, né? Ia me buscar, ia me deixar. Tinha medo, né, de eu vir para casa só. Sempre foi cuidadoso. Em relação a ser pai, ele sempre foi nota 10. Os meus pais, eles tinham, sim, um casamento conturbado. Duraram 25 anos casados. Sempre foi cheio de altos e baixos. Ele bebia muito. Era uma pessoa realmente que não tinha limite para nada. Até que um dia era para o meu pai estar trabalhando, né, no seu horário normal. E minha mãe teve a notícia por telefone que ele não estava no trabalho. E aí ela descobriu que ele estava traindo com uma mulher na rua seguinte. Porque eu sempre ouvia falar que meu pai traía. Mas eu nunca tinha presenciado, assim, de ouvir falar, assim, a briga toda. As atitudes do pai de Amanda afetaram toda a família. Após a traição, sua mãe resolveu sair de casa, em busca de um recomeço para ela e seus filhos. Eu via a tristeza do meu pai. Só que ele não mostrava mudança para ela, em nenhum momento. Ele dizia que amava ela, mas eu acho que quem ama muda. Então ela não quis mais voltar para casa. Foi no final de semana, foi num sábado pela manhã, era média 7, 8 horas da manhã. Ele foi no trabalho dela e pegou ela, né, sozinha, e assassinou ela. Foi sair com 7 facadas. Na hora a gente pensava até que ele tinha matado ela, com outra coisa, de bala, mas não de faca. Eu não imaginava que meu pai podia ser tão cruel. Quando eu recebi a notícia, pra mim, eu perdi o sentido. Tava perto de fazer os 14 anos e naquela época eu passei a me sentir sozinha. Porque eu queria muito os meus pais perto de mim, e eu não tinha eles mais perto de mim. Então eu passei a morar com meu irmão, né? Meu irmão já era de maior. O meu pai, ele desceu pro presídio. Mas eu não tinha aquele impulso de querer saber mais por conta da mágoa. Eu não queria mais contato com ele, não. O que ele tirou, na época, pra mim, o bem mais precioso que eu tinha, que era a minha mãe. Esse evento traumático marcou profundamente a vida de Amanda, moldando sua infância, adolescência e todas as escolhas que faria. Daí que começou o meu sofrimento, porque eu não queria ser cuidada. Passei a ir para as festas, passei a ir para lugares que a minha idade não permitia, passei a me envolver com vários homens, até que disseram para mim que eu estava no começo de uma depressão. E eu tentava, tudo ao meu redor, culpar o meu pai. Eu tô vivendo assim, eu tô tendo essa juventude por culpa dele. Eu me relacionando com esses homens, eu encontrei um homem que eu vivi com ele durante 9 anos. Mas quando eu me dei por ver assim, eu já estava morando com ele, menos de um mês de conhecer ele, eu já estava morando com ele. Você vê os encostos. E, consequentemente, ele chegou a me levar, né? A servir também. Então, eu passei a adorar essas entidades. Eu fui para a primeira sessão e lá ele me disse que o espírito da minha mãe estava ali. Desde então, eu não conseguia mais dormir. Era uma pessoa totalmente desassossegada, inquieta. Eu estava passando por uma parte da casa, eu vi um vulto passando. Era uma coisa que ficou fora de controle ali. Eu não tinha mais paz, sossego, não sabia mais nem o que era. Fora isso, ele era abusivo comigo, me batia muito. Sempre relatou nas brigas, sempre ele falava: se tu não sair daqui, eu vou fazer a mesma coisa que seu pai fez com a sua mãe. Eu acho que o meu orgulho não deixava eu tomar um passo, assim, vou-me embora. Eu queria mostrar para as pessoas que estava tudo bem. Não, esse relacionamento tem que dar certo, porque as pessoas vão ver que, se não der certo, as pessoas vão ver que eu quebrei a cara, mostrar para a família inteira que
eu não escolhi a pessoa errada, mesmo tendo escolhido. 9 anos e 2 filhos depois, a história dos pais de Amanda ameaçava se repetir. Mas um evento inesperado mudaria esse desfecho. A gente começou a brigar, eu discordei dele e eu nunca podia ter opinião própria. E, por vez, ele pegou meus cabelos e saiu me arrastando até o final do corredor da porta de casa e vai embora. Vai embora, não insiste mais no que não dá certo, vai-se embora. Eu cansei, sendo que quem era pra estar cansada era eu. Eu fiquei chorando, né, na calçada e passou um evangelista. Me parou e falou de Jesus pra mim. E eu lembro que ela tava com a Bíblia e um jornal. E ela me deu esse jornal, falou de Jesus pra mim. E aquela palavra, realmente ela entrou. E por hora, assim, eu voltei pra dentro de casa com esse jornal. Fui pro quarto do meu filho. Eu lembro que eu orei. Eu orei e pedi a Deus pra me tirar dali. Eu orei e falei, meu Deus, me tira daqui, que não é meu lugar. Quando eu me acordei, eram 7 horas da manhã, eu acordei apanhando. Ele me dando chutes e mandando eu ir embora. Ali eu entendi que era a hora de ir embora. Então, naquela noite que eu cheguei na casa da minha tia, eu tomei uma atitude e fui à igreja. Fui conhecer, né, o Jesus que essa evangelista falou pra mim. Eu lembro bem que eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E resolvi colocar tudo no altar. Me entregar de verdade pra Deus. Quando eu entreguei, eu me esvaziei. Dali foi o ponto de partida que tudo começou a mudar. Naquele dia eu já saí diferente, já saí com perspectiva de vida. Que tudo podia se fazer novo. Ali recebeu esperança e a oportunidade de escrever uma nova história. Porém, dentro dela, ainda havia um vazio. Ouvia falar do Espírito Santo, mas por que ele ainda não habitava no seu interior? O bispo estava pregando lá e disse que ninguém podia ocupar o lugar de Deus no coração da gente. E na oração que veio na minha cabeça foi que tinha algo ocupando o lugar de Deus, que eram meus filhos. Eu não tinha mais o que perder, né? Eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, irmão, a minha família. Não tinha mais ninguém pra me amar e eu amar também. Então eu me apeguei aos meus filhos e naquele dia eu entendi que até aquilo dali eu ia ter que perder. E a fogueira santa foi a oportunidade de deixar o passado no altar para tomar posse do futuro reservado por Deus. E lancei no altar e fui no propósito de colocar Deus em primeiro na minha vida. E ali eu abri mão da velha Amanda, da mágoa que eu carregava de tudo, de todas as minhas feridas. Ali eu abri mão de tudo e ali foi a minha fogueira santa. Naquele dia eu fui cheia de Deus. Eu tive paz, tive alegria e nasceu um gozo na minha alma de que ali eu não estava sozinha mais, que Deus estava comigo. O Espírito Santo ele me preencheu de uma maneira que tudo que eu busquei em homens, em pessoas, o Espírito Santo, eu passei a amá-lo de verdade. Daí, depois disso, eu já consegui amar o meu pai, coisa que faltava dentro de mim. Amar ele, querer saber notícia dele, tudo passou a fazer sentido, né? Nem ele mesmo acreditou que eu queria saber dele. Quando a gente se viu, foi forte. Eu abracei muito e disse que eu amava. E ele só pediu perdão. Eu perdoei, porque eu fui perdoada por Deus também. O meu marido eu conheci na igreja. Não se interessou se eu tinha filho ou não. Ele hoje faz esse papel de pai muito bem. Os meus filhos chamam ele de pai. Deus fez muito mais do que eu imaginei por mim. De verdade. Fez até mais do que qualquer ser humano podia fazer por mim. Eu nem sei quem é
né, de onde é aquela evangelista que me evangelizou naquele dia. Eu sei que ela estava no momento certo, na hora certa. E fica o meu agradecimento, né, a vida dela. E não tem mais nada prazeroso do que isso, não. De resgatar uma alma perdida.